Olá, bom dia, estamos de volta. Pastor Rubens Silva trazendo para você uma palavra de esperança nessa manhã de sexta-feira. Estamos iniciando o final de semana e queremos iniciar bem o nosso final de semana com Deus, né? E eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que todas as manhãs tem acompanhado conosco as lives. Com uma palavra de esperança, né? Então quero convidar você que está aí conosco e tem estado todas as manhãs para estar compartilhando essa live, para que outras pessoas também possam ser abençoadas, tá certo? São 10 horas 16 minutos, nós estamos iniciando aqui a nossa live e eu quero louvar a Deus pela sua vida, por você ter tido uma audiência todas as manhãs, sendo assim abençoado e nos dando a alegria da sua companhia nas manhãs durante a semana de segunda a sexta. Nós hoje estamos iniciando o final de semana e queremos continuar abençoando a sua vida. Compartilhe essa live, compartilhe para os amigos, compartilhe para as pessoas que você ama e que você sabe que a palavra de Deus tem poder de transformar, tem poder de restaurar, tem poder de renovar, tem poder de curar, tem poder para salvar. Então compartilhe essa live, convide seus amigos, seus parentes para estar conosco nesta manhã. Já está entrando aí algumas pessoas, né? Irmã Rízia e também a irmã Euda, né? Tem algumas pessoas aqui que eu consigo ver e outras não. Então eu quero agradecer a Deus desde já pela sua companhia. Hoje nós estaremos meditando no Evangelho de João, capítulo 6, e o versículo de número 68 e 69. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração nesta manhã de sexta-feira e você terá um final de semana abençoado porque deu ouvido à palavra do Senhor. Então você que faz parte dos nossos contatos aí pelo Facebook, compartilhe também com os seus contatos para que possam ser abençoados também, ok? Então, nós queremos falar hoje sobre o tema Jesus, a melhor escolha, né? Vamos ver aqui o que é que o texto diz no versículo 68 e o versículo de número, 60, nós vamos ler a partir do 66, que fica de melhor compreensão até o versículo 68. Diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? O tema desta manhã é Jesus, a melhor escolha. Eu quero ter uma palavra de oração com você nesta manhã. Deus de amor, de misericórdia, de bondade, fidelidade, obrigado pelo dia que o Senhor nos oferece e também pela noite que passou. Obrigado pelo cuidado, proteção e provisão. Obrigado por ser o nosso Deus, por abrir os nossos olhos e nos fazer conhecer quem Tu és por meio de Jesus Cristo, por nos tornar verdadeiros adoradores, por nos santificar e nos purificar para entrarmos na Tua presença pelo sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder ministrar a Tua palavra. Peço que o Teu Espírito Santo possa alcançar os corações e que o Teu nome venha a ser glorificado e vidas possam se reanimar no Senhor, para a glória de Jesus. Amém. Bem, queridos, nós vemos aqui na palavra do Senhor
que a vida ela é feita de escolhas. Uns escolheram na crise superar todas as dificuldades, barreiras e até mesmo os desprezos e perdas que sofreram na crise. Outros sucumbiram a tudo isso e muito mais. Alguns entraram em desesperos, outros em depressão e hoje estão vivendo uma vida paralisada. E você, como está a sua vida? Em que situação você se encontra diante da crise que nós vivemos no país e no mundo? Espero em Deus que você esteja bem. Nós falamos de dois grupos que na crise, uns escolheram superar as dificuldades, as barreiras, os desprezos e as crises, e outros se entregaram, sucumbiram a tudo isso, se entregando ao desespero e também à depressão. Qual grupo você se encontra? Espero em Deus que você não esteja incluído no segundo grupo, no grupo do desespero, no grupo da depressão, no grupo que se deixou sucumbir pela crise. Espero em Deus que você esteja incluído nesse primeiro grupo. O primeiro grupo que teve resiliência. E resiliência é a capacidade de se levantar, de voltar das cinzas, de dar a volta por cima. Para fazer parte desse grupo, é preciso decisão, esforço, força de vontade, humildade e fé. Se você faz parte desse grupo, com certeza você tomou a decisão, você tem se esforçado, você tem demonstrado força de vontade e você também tem sido humilde para reconhecer as suas limitações, debilidades e fraqueza. Mas você também, além de tudo isso, você tem demonstrado fé. E a fé é a certeza das coisas que não se veem e convicção daquilo que se espera. No texto em que nós acabamos de ler, os discípulos de Jesus, depois de ouvir um discurso duro da parte do Senhor, eles resolveram continuar seguindo, mesmo sabendo que eles iam precisar abrir mão de coisas que pareciam ser de muito valor. Alguns deles tiveram que abrir mão de bens, tiveram que abrir mão de posições, tiveram que abrir mão de familiares para permanecer firme, seguindo o Senhor Jesus Cristo. Se você é do primeiro grupo, do desespero e da depressão, talvez o que falte em você é estas coisas que nós acabamos de citar. Primeiro, tomar a decisão de reagir diante da crise. Segundo, se esforçar, buscar forças para prosseguir. E esta força, ela vem da fé. Você precisa talvez de humildade, de reconhecer as suas limitações e se colocar diante daquele que pode te levantar, que pode te fortalecer, que pode te animar. Talvez seja isso que falte em você. Abrir mão de algumas coisas que você tem se apegado como realmente confiança e abraçar a sua fé em Deus e abraçar o que Deus realmente tem para você. Fazer isso é a melhor escolha e foi o que os discípulos de Jesus que permaneceram com ele fizeram.
Deus, Ele te ama. Deus tem o melhor para a tua vida. Acredite. Acredite nele. Acredite que Ele te dá a capacidade para você superar por meio de Jesus Cristo. Quando nós acreditamos no Senhor, quanto maior é a dificuldade, maior é a força que Deus dispõe para nós, para superar a crise. Davi, ele foi um homem que enfrentou várias adversidades na sua vida, mas ele tinha uma grande diferença. Ele amava a Deus, ele servia ao Senhor e ele fazia a sua vontade. Eu quero dizer para você que Deus, Ele tem poder de nos dar força para a gente superar as adversidades em meio à crise, queridos. Por isso, nesse tempo de pandemia, você precisa fazer boas escolhas. Nesse tempo de pandemia, para superar as adversidades, você precisa tomar uma decisão. A decisão de se esforçar. A decisão de crer. A decisão de fazer as boas escolhas orientadas pela palavra de Deus. E eu quero citar aqui 4 boas escolhas que você pode realmente tomar para a sua vida, se você faz parte do primeiro grupo, do grupo que se entregou ao desespero, do grupo que se entregou à depressão, ao pânico, ao medo, do grupo dos ansiosos. Eu quero dizer para você que ainda assim Deus te dá a condição de você escolher e de fazer boas escolhas. Em meio à crise, a primeira escolha que nós queremos orientar a você a fazer, como fizeram os discípulos, é escolher orar mais. A palavra de Deus diz lá em Jeremias 29:12: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Então, a oração é a primeira atitude que aqueles vencedores tomam diante das adversidades e das crises que enfrentam no seu dia a dia. Orar, queridos, é de suma importância e é a atitude de pessoas vitoriosas. Foi Deus que inventou a oração e Ele instalou em nós. William James, ele disse que a razão pelo qual oramos é que simplesmente não podemos evitar a oração. A prova disso é que todas as vezes que nós temos a intuição de buscar a Deus por meio da oração no perigo, mostra a nossa inclinação para Ele. A Bíblia diz que o nosso espírito veio de Deus e para Deus quer voltar a ter comunhão. O que faz separação entre nós e Deus é o pecado, mas Deus já resolveu o problema do pecado. Ele enviou Jesus Cristo. Por isso, quando nós oramos, reconhecendo as nossas falhas, nossos pecados, humildemente, e confessando Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos perdão e passamos a ter comunhão com Deus. E essa comunhão é que nos leva a desejar conversar com Ele, desenvolvendo esse relacionamento íntimo e pessoal. Então, queridos, a primeira escolha na crise, na adversidade, deve ser a escolha da oração, porque a oração, ela nos dá força para nós superarmos as crises
que enfrentamos na vida. A oração nos dá poder para a gente vencer as tentações que procuram nos afastar da presença e da vontade de Deus. Por isso Jesus Cristo falou aos seus discípulos dizendo: vigiai e orai, para não cairdes em tentações. Jesus mostra aqui o valor e a importância da oração. Além dela nos ajudar a vencer as tentações, a oração também nos leva a ser mais íntimo do Senhor Jesus Cristo. Por isso, na crise, escolha orar. Escolha gastar mais tempo com Deus. Deus sabe o que nós precisamos. E nós falamos aqui em outra live, se Deus sabe por que nós precisamos orar. Porque Deus tem prazer em se relacionar conosco. E a oração é um diálogo entre duas pessoas que se amam e quer estar junto e quer compartilhar coisas. Essas duas pessoas na oração é você e Deus. Então, na crise, escolha orar. A oração não precisa ser algo formal. A oração não precisa ser algo metódico. Se a oração é uma conversa, então deve ser uma conversa prazerosa. Deus tem prazer em conversar conosco, em ouvir a nossa voz. Nós também devemos ter o mesmo prazer. Não deve ser peso para nós orarmos. Não. Porque quando a gente ama alguém, a gente tem prazer de estar conversando com ela, de estar junto e quer compartilhar tudo com ela e quer ficar o tempo todo com ela. Precisamos desenvolver esse tipo de sentimento por Deus. Na crise, escolha orar mais. Talvez você ore, mas tem momento que a gente precisa orar mais. Tem momento que a gente precisa buscar mais. Jesus nos ensina isso. Escolha se alegrar mais. É uma outra atitude que nós realmente precisamos ter. Alegrar mais. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 16, ele diz: regozijai-vos sempre. A palavra regozijar significa ter gozo, se alegrar. Tem alguns sinônimos que eu quero citar aqui, que vai trazer o melhor esclarecimento dessa palavra. Regozijar significa alegrar, contentar, revigorar, entusiasmar. Essa palavra entusiasmo é interessante, porque o significado dela é Deus dentro. Aquela pessoa que tem Deus é uma pessoa entusiasmada. Se ela não for, ela precisa ser. Porque Deus dentro de uma pessoa traz motivos de alegria, mesmo em situações adversas, queridos. E aqui nós percebemos, quando o apóstolo Paulo orienta o regozijo, ele não fala somente aos Tessalonicenses, mas também escrevendo aos Filipenses, ele também fala acerca disso no capítulo 4 e o versículo de número 4. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo está preso em Roma, e como é que uma pessoa presa pode motivar, incentivar outras pessoas a viverem alegres, a viverem felizes? Só uma pessoa feliz e alegre pode motivar outras em situação de crise a viver feliz, por causa da satisfação que a pessoa tem, não no sofrimento, mas em Deus, que é o Senhor de todas as coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O motivo da alegria nossa é o Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Então, em meio à crise, nós precisamos
decidir nos alegrar na pessoa a qual nós servimos, e essa pessoa é o Senhor. Ele é o mais importante para a minha e para a sua vida. A nossa satisfação está nele. Se nós o amamos, então nós não temos dificuldade de permanecer feliz pela sua presença, ainda que a gente venha ter que abrir mão de coisas que nos dá muitas vezes conforto, nos dá uma segurança, mas às vezes Deus na crise tira tudo isso de nós. E aí o que Ele espera de mim e de você é que permaneçamos alegres. Alegrai-vos no Senhor e na força do seu poder. A Bíblia diz, queridos, que a alegria do Senhor é a nossa força. O que Paulo está aconselhando aos filipenses é que eles pudessem viver os ensinamentos do Senhor, permanecendo firme mesmo diante das dificuldades e das perseguições, como ele permanecia firme na prisão. A alegria é uma decisão, e nós decidimos pela alegria quando nós sabemos a fonte do nosso contentamento. A fonte do nosso contentamento é o Senhor Jesus. Ele habita dentro de nós na pessoa do Espírito Santo. Então, nós podemos escolher nos alegrar, porque quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Deus tem promessas para as nossas vidas de uma eternidade de gozo. Mas a presença de Jesus em nós é a antecipação do gozo celestial, quando nós temos comunhão íntima com Ele. O Espírito Santo nos dá esse antegozo da glória de Deus. Por isso nós temos motivos de nos alegrar, de regozijar, mesmo nesse mundo de pecado, de dor, de luta, de perdas. Nós temos motivo de nos alegrar e ser fortalecido na alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Essa alegria precisa ser manifesta com grande entusiasmo. Com grande entusiasmo. Por causa daquele que habita em nós. Não entusiasmo irracional, mas a consciência de que as dores e o sofrimento desse mundo presente não há de comparar com a glória do porvir, como afirma o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios. Escolha se alegrar. Jesus é o motivo da tua alegria e da minha alegria. Em terceiro lugar, a terceira escolha que nós devemos realmente fazer é a escolha da gratidão. O apóstolo Paulo, ele escreve também sobre a gratidão à igreja de Colossenses, dizendo: sede agradecidos. No livro de Jonas, no capítulo 2 e o versículo de número 9, Jonas também, numa situação bem difícil, ele também escreveu: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei e pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Jonas está declarando a sua gratidão a Deus, depois de o Senhor dar um grande livramento, quando ele, fugindo da presença e da vontade de Deus, foi lançado no mar e engolido por um grande peixe. 3 dias ali, dentro daquele estômago, né? Eu imagino a situação de Jonas de forma consciente. Ele então voltou
os seus olhos para Deus e lá de dentro fez uma oração. Você já imaginou, queridos, estar num lugar como esse, não tendo outra expectativa senão a morte, porque homem nenhum podia livrá-lo? A fé em Deus levou Jonas a ter esperança na salvação. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jonas e ordenou o peixe que lançasse-o fora, para que Jonas tivesse condições de voltar para o centro da vontade de Deus e fazer o que Deus assim desejava. O que nós aprendemos com esse texto, queridos, é que não existe situação, por mais complexas que seja, que Deus não possa nos arrancar de lá, que Deus não possa resolver para nós. Por isso, nós devemos estar crendo nesse Deus, escolhendo a oração, escolhendo nos alegrar nesse Deus que está em nós, e escolhendo ser grato pelos livramentos que Ele tem nos dado. Quantos anos você tem? Quantas crises, quantas adversidades você não já passou nesses anos de vida? Tente lembrar quantas vezes o Senhor te abandonou. Nenhuma. Deus não abandona os da fé, porque os da fé decidem confiar nele. Os da fé se esforça, não se entrega ao abatimento na crise. Os da fé têm força de vontade e têm humildade para reconhecer que sozinho não vai conseguir. Os da fé têm fé, fé que Deus tem poder para tirar e arrancá-lo do mais profundo abismo. Os da fé são gratos a Deus. Quando recebem o livramento e a bênção, glorificam a Ele e se comprometem a permanecer fiel nos seus ensinamentos em obediência. Jonas diz: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. Ele está dizendo: eu glorificarei, eu exaltarei, eu bendirei o teu nome, eu vou oferecer sacrifício de ações de graça. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, escolha ser mais grato. O que é a gratidão? A gratidão é a memória do coração. É você lembrar de algo que você recebeu de suma importância sem merecer. A gratidão é lembrar que a ação daquela pessoa foi de suma importância para você ter a resposta daquilo que você necessitava. A gratidão é o reconhecimento de que você não conseguiria sozinho. A gratidão nos leva a nos comprometer com a fidelidade. Jonas disse: olha, os votos que eu me comprometi, eu vou cumprir, porque é ao Senhor que pertence a salvação. A Bíblia mostra que o Senhor Jesus veio para nos dar esta salvação. Por isso os da fé são eternamente gratos a Jesus, porque sabe que após esta vida existe uma outra, e é nessa vida que nós estamos vivendo que nós temos a condição de escolher seguir e permanecer com Jesus ou rejeitar quando o discurso de Jesus se tornar mais duro. Jesus perdeu uma multidão num único sermão. E sabe o que é que isso quer dizer? Jesus não está preocupado com a multidão. Ele está preocupado com o número daqueles que se entregam a Ele de
todo o coração. Você precisa ser essa pessoa. Mas para isso você precisa escolher Jesus. Escolher ser grato. Porque um coração agradecido recebe mais de Deus. Há mais pessoas ingratas do que pessoas gratas. Lembra da parábola dos 10 leprosos? Aqueles 10 leprosos, lá em Lucas capítulo 17, a partir do versículo de número 10, você vai perceber que eles viviam isolados, não podiam viver em comunidade para não contaminar as outras pessoas. A doença cada vez mais se alastrava e ia destruindo a sensibilidade do seu corpo, né? Então, eles não podiam viver em comunidade, eles não podiam ir para a igreja, não podiam adorar, não podiam estar com as suas famílias, viviam um estado de misérias. Mas eles ouviram falar de Jesus e Jesus passava por aquela região onde eles se encontravam e viviam separados. E quando viram Jesus, clamaram que Jesus os limpasse. E Jesus deu uma ordem a eles, que fossem até o sacerdote. Essa ordem exigia fé. E eles foram, né, ouviram a palavra de Jesus e foram mesmo ali. E se eles fossem dessa maneira, com lepra, eles seriam mortos, porque era uma lei, eles não podiam ir para a cidade. Mas eles creram, e à medida que eles caminhavam, a lepra sumiu. E eles perceberam, e eles passaram aí mais rápido, eu acredito, para chegar até o sacerdote, porque o sacerdote era que analisava e declarava se estava curado ou não, como um médico. E ali, dos 10, antes de chegar o sacerdote, disse: não, eu vou agradecer aquele que me curou, depois eu vou ser examinado, mas eu creio que recebi a cura, eu vou agradecer. E ele voltou, e Jesus disse: não foram 10? Onde estão os 9? Ele disse: eu não sei, Senhor, eu estou aqui para te agradecer. E Jesus olha e disse: e só esse estrangeiro, que nem judeu era, veio agradecer. Então há mais pessoas, queridos, ingratas do que gratas, que não reconhecem o bem que os outros fazem, que muitas vezes se sente merecedora do bem. Nós não somos merecedores de bem algum. Deus nos dá de forma graciosa, e o maior bem que Deus nos deu foi Jesus Cristo, para que a gente pudesse ter garantia da vida eterna. Você pode ter essa garantia de vida eterna. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, na crise, nós devemos estar sendo gratos pela ajuda do Senhor. Em último lugar, escolha ser cheio do Espírito Santo, porque como servos de Deus, só quem pode ser cheio do Espírito Santo são aqueles que servem a Deus por meio de Jesus, porque receberam o Espírito de Deus na sua vida. Quem não fez isso não tem o Espírito. E como é que pode se encher de algo que nunca teve? Mas aqueles que servem a Cristo têm o Espírito Santo. Mesmo na crise, pode ser tentado a desistir da oração, pode ser tentado a viver de cabeça baixa, né? A viver com sentimento de autocomiseração, a viver com sentimento de ingratidão, de queixa, de murmuração, mesmo sendo servo de Deus. Mas não é isso que os discípulos genuínos do Senhor fazem na crise. Pedro disse: para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Preste bem atenção. Se na crise você está sofrendo e Jesus está com você, imagine passar pela crise sem Jesus. É desesperador, irmãos.
Mas aqueles que passam pela crise com Jesus, pode passar em íntima comunhão com Deus, pode passar com grande alegria no seu coração, pode passar com o sentimento e a disposição de agradecer a Ele e de se comprometer mais em viver para Ele, porque os sinais mostram que a sua vinda está próxima, e pode decidir também se encher mais da sua presença pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5 e o versículo do número 18 ao 22, ele então nos orienta a escolher ser cheio do Espírito Santo. O texto diz, no capítulo 5 de Efésios, a partir do verso 18: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Escolher ser cheio do Espírito Santo. Por que escolher ser cheio do Espírito Santo? Porque somente o Espírito Santo pode nos dar o poder de fazer boas escolhas. Nessa crise que nós estamos vivendo, tem gente se embriagando. Tem gente pensando que a crise já passou. Tem gente voltando às velhas práticas que não agrada a Deus. Por quê? Porque não tem o Espírito de Deus. Porque quem tem o Espírito de Deus faz boas escolhas. E as boas escolhas está em primeiro ser cheio de Deus. Você se enche de Deus quando você se enche do conhecimento dele por meio da palavra. Você se enche de Deus quando você se dispõe a gastar mais tempo com ele em conversa, em oração. Você se enche de Deus quando você se dispõe a louvar e bendizer a ele, a colocar cânticos de exaltação ao nosso Deus dentro da sua própria casa, ao invés de deixar sua televisão ligada dia e noite nos noticiários que adoecem a sua alma. Você se enche do Espírito Santo quando você jejuma, quando você está em contato com aqueles que estão na mesma dimensão espiritual e que trabalham para a sua edificação. Os que são cheios do Espírito fazem as boas escolhas, e nessas boas escolhas têm melhores atitudes, como diz esse próprio texto. Suas palavras são diferentes, são palavras abençoadoras, porque elas são baseadas nas Escrituras, nos Salmos, falando entre vós com salmos e hinos, e louvando a Deus de coração. Paulo, na crise, quando estava preso em Filipos, depois de ser espancado injustamente, açoitado, os açoites eram feitos com 40 açoites, irmão, com chicotes, que na ponta tinha ossos ou pedaços de metal. Paulo sofreu 5 chicotadas, 5 quarentenas, digamos assim. Ele diz, menos uma. Parece que o seu algoz, quando viu que ele não ia suportar, desistiu da última. Mas Paulo canta ao Senhor, mas Silas, na prisão, lá em Atos capítulo 16, em Filipos, ensanguentado, atitude de louvar ao Senhor, porque estava sendo perseguido por causa do nome de Jesus. Tem gente que está sofrendo por causa da sua posição política e se alegra
porque defende com honra a sua posição política, mas não defende com honra a sua posição em Cristo. Precisamos entender que o melhor lugar e a melhor coisa a fazer na crise é estar na presença de Deus e louvar o seu nome e bendizer. Só os da fé fazem isso, os da fé em Jesus. Só os que são cheios do Espírito Santo fazem boas escolhas. A escolha de louvar a Deus na crise, a escolha de ser mais grato, a escolha de se alegrar no Senhor, a escolha de conversar com Ele, porque sabe que não tem para onde ir, senão para Deus, e isso por meio de Jesus. Vemos que o Espírito Santo nos mostra que aqueles que têm o temor de Deus só têm uma escolha: Jesus. Jesus nos leva a orar mais. É Jesus que nos leva a nos alegrar mais. É Jesus que nos leva a ter um coração mais grato. É Jesus que nos leva a ser mais cheios do Espírito Santo, porque foi Ele que nos deu o Espírito Santo. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, a satisfação é completa, porque Jesus nos satisfaz. Portanto, querido, na crise, regozijai-vos na esperança da vinda de Jesus. Sede pacientes na tribulação. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, tende coragem. Eu venci o mundo, diz o Senhor Jesus Cristo. Sede pacientes, porque aquele que fez a promessa virá. Na oração, seja perseverante, porque a oração nos faz suportar os tempos difíceis, porque estamos na presença de Deus. Amém? A melhor escolha é Jesus. A escolha está mais perto dele. E com certeza você vai passar pela prova, como diz o irmão Lázaro, dando glória a Deus. Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te guarde, Deus te fortaleça. Que você se aproxime de Deus. Esse é o tempo que nós precisamos estar mais voltado ainda para Ele. Não se desespere. Seja do grupo que na crise superam as dificuldades, as barreiras, os desprezos e até mesmo as perdas por causa de um nome: Jesus. Seja desse grupo resiliente, que tem capacidade de se levantar das cinzas como a fênix e a dar a volta por cima no poder, na graça e no nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Jesus, obrigado por esta palavra, pelo Espírito Santo que em nós habita. Peço que o Senhor possa nos levar a fazer boas escolhas, porque às vezes a crise nos leva a uma confusão de pensamentos e também de emoções desestabilizadoras. Eu peço que o Senhor possa trazer a tua paz, para que estes que nos ouvem, assim como eu, possa escolher orar mais, possa escolher se alegrar mais em Ti, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Possa escolher ser grato, porque Tu és a nossa salvação. E nós, com esse espírito de gratidão, possamos nos comprometer a cumprir os Teus mandamentos e andar nos Teus caminhos. Peço que o Senhor nos leve a se encher do Teu Espírito Santo, para que dos nossos lábios possam sair palavras de louvor, possa sair palavras de bênção, e nós possamos nos dispor a adorar em meio à dor, em meio à luta, porque foi para isso que fomos chamados, para ser adorador.
não apenas adorador, mas verdadeiros adoradores. Eu os abençoo no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Obrigado pela sua companhia, pela sua presença. A todos vocês, eu não estou citando o nome porque eu estou aqui com algumas dificuldades. Aqueles que compartilham ainda aparecem aqui. Quero mandar um alô aqui para nossa irmã Verinha, né, que compartilhou a live também. Deixa eu ver aqui, irmã Rízia. Deixa eu ver aqui, já falei da irmã Rízia. Eline também lá em Petrolina. Todos vocês que têm nos acompanhado, muito obrigado. Deus te abençoe. Segunda-feira estaremos de volta, se Deus quiser. Hoje tem live com jovens a partir das 19 horas pelo Instagram. Amanhã à noite nós temos o culto também das congregações, creio que é a Congregação do Divino. No domingo à noite nós temos o culto novamente, a nossa live, certo? A semana que vem, possivelmente, já teremos um grupo aqui, né? O governador disse que a partir de segunda-feira as igrejas podem retornar dentro daqueles protocolos de 30% do seu número, com os espaços de 1,5 metro de distância, exceto para pessoas que são da mesma família. E nós vamos retornar, creio que a partir da quarta-feira já retornamos com os cultos presenciais, né? E devemos ter aqui no máximo 60 pessoas por causa da quantidade. As congregações também já devem voltar, né? Mas no domingo estarei trazendo um esclarecimento melhor, tá bom? Deus te abençoe, um beijo no coração. Segunda-feira estaremos de volta, se Deus quiser, em nome de Jesus.